Bom, boa tarde novamente. Eu queria, antes de tudo, agradecer a presença de todas e todos aqui da mesa. Sempre uma honra contar com gente tão capacitada para poder conversar um pouquinho sobre negócios e economia circular. Bom, para apenas contextualizar, a Semana de Economia Circular é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Relações Internacionais, em parceria com a SMDET, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e também com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e também parceria com a Fundação Ellen MacArthur. Para começar a mesa, eu vou chamar a Karina Turci. Karina Turci é bióloga, atualmente como gerente de sustentabilidade em embalagens e suprimentos. Formado em Ciências Biológicas, com pós-graduação em Tecnologia e Gestão Ambiental na FAAP, Engenharia de Segurança, Saúde e Meio Ambiente na USP, MBA em Gestão Empresarial na GV e Masterclass em Economia Circular na University of Exeter. Bom, Karina, um longo, extenso currículo. Passar a palavra para você falar um pouquinho da sua experiência na área de economia circular, da Ambev, enfim. A palavra é sua. Bom, primeiramente aí, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar compondo essa mesa com pessoas tão inspiradoras aí, com certeza vai ser uma troca muito rica. Agradecer demais o convite, muito obrigada pelo convite. Realmente são eventos muito relevantes, né? E a gente fica muito feliz de poder compartilhar e dividir um pouquinho das nossas práticas, né? Falando aqui como Ambev. Eu não sei se vocês se incomodam de eu levantar para falar, pode ser? Eu acho que fica mais fácil assim. Então, com licença, vou pedir licença aos meus colegas aqui. Eu acho que a gente trouxe também uma apresentação, não sei se pode projetar, e aí a gente começa a dividir um pouquinho, então, o nosso case e um pouquinho das referências aí que a gente trouxe para vocês, tá? Vamos lá. Só vou me acertar aqui com o microfone. Ai, agora sim. Bom, vou começando aqui, e aí a hora que vocês conseguirem projetar, só para ficar mais fácil mesmo, acho que tem alguma referência visual. Mas falando um pouco da Ambev, né, eu acho que primeiro trazer a visão da empresa, né, no painel, entender a questão de negócio é super importante, né, nós como empresa, como brand owners, a gente tem uma grande responsabilidade na cadeia de circularidade, em fomentar, em impulsionar toda essa frente, e a gente trouxe aqui alguns cases para mostrar para vocês como que a gente consegue implementar isso na prática, né? Então, falando um pouquinho aqui da Ambev, a gente trouxe o nosso sonho, né? Nós somos aí, a gente tem um sonho, acho que agora está aparecendo aqui. A gente sonha grande por um futuro com mais razões para brindar, né? E quando a gente pensa em futuro e essas razões para brindar, isso envolve sempre um planeta mais próspero, né? Uma comunidade mais próspera. E a gente define uma estratégia de negócio pautada em ESG, né? Então, acho que o primeiro grande ponto é ESG, sustentabilidade, tem que fazer parte do negócio, do nosso negócio, como uma estratégia. E aqui a gente traz os 8 pilares estratégicos que foram definidos nessa frente de ESG, né? Pensando aí em abordagem de fomentar a economia local, em ser uma empresa que vai trazer cada vez mais essa questão de inclusivo e também sempre em consonância com a nossa biodiversidade, com o nosso ecossistema. Né? Então, são 8 pilares de ESG, a gente vai focar no pilar do I, né, que é o de sustentabilidade, e aí são 5 frentes dentro de sustentabilidade. Pode passar para o próximo. A gente definiu, então, a partir dali, compromissos públicos voltados a essa questão de sustentabilidade. Para a gente, sustentabilidade é uma jornada que já vem há muitos anos, né? A gente já fala disso há muito tempo e tem programas robustos implementados.
São 5 desses 8 pilares estratégicos, 5 são voltados à sustentabilidade em diferentes áreas, então água, agricultura, ação climática e empreendedorismo. Hoje, eu poderia citar alguns exemplos de economia circular em várias dessas frentes de atuação, mas a gente trouxe um recorte específico para a questão de embalagem circular. Tá? Pode passar mais um. A gente vai olhar aqui, especificamente, qual que é a nossa meta, o compromisso público assumido até 2025. A Ambev ela quer que 100% dos nossos produtos sejam retornáveis ou majoritariamente compostos de conteúdo reciclado. E aqui, só lembrando a diferença, né? As nossas embalagens elas são recicláveis, ou seja, uma etapa da cadeia circular onde eu vou recuperar, reusar esse material, mas aqui a gente vai além e que é o conteúdo reciclado, que é efetivamente para fomentar toda essa cadeia e essa embalagem voltar a ter mais valor dentro dessa cadeia. Então, aqui a diferença é que a gente quer embalagens com conteúdo reciclado na sua composição. Tá? Pode passar mais um, por favor. E aí, como que a gente faz isso na prática, né? Então, olhando na nossa meta de embalagem circular, são 2 grandes frentes, uma de retornáveis e uma de conteúdo reciclado. Eu trouxe 2 cases de sucesso que a gente implementou, que vão mostrar como que a gente aplica na prática o cumprimento, como que a gente quer chegar nessa meta. Então, na primeira parte, voltada a retornáveis, essas embalagens elas já são uma fortaleza dentro da Ambev, né? Mais de 50% das nossas vendas já são em embalagens retornáveis, ou seja, a gente vai gerar menos resíduo dentro dessa cadeia. E a gente lançou agora em abril a Corona, né? Ela anunciou a primeira garrafa long neck retornável para cada vez engajar mais o consumidor a mudar a sua mudança, a trazer essa mudança no seu consumo, mas também trazer comodidade e que seja mais conveniente para ele ter produtos diferentes e também mais sustentáveis. Então, a gente está implementando isso a nível nacional até o ano que vem, iniciando agora esse programa da Corona em Curitiba e instalando pontos de entrega voluntário para efetivamente tornar essa experiência mais prazerosa, mais fácil para o consumidor, para que ele se engaje e a gente gere aí menos resíduo dentro das nossas cadeias. A gente também vai fazer isso com o Zé Delivery, né, que é uma frente logística, um braço logístico que a gente tem para trazer cada vez mais essa comodidade para o nosso consumidor. Então, da frente de retornáveis, esse lançamento aqui da Corona é super recente, a gente fez o lançamento agora em abril. E na frente de conteúdo reciclado, a gente também, pode mudar? A gente também anunciou, agora em março, né, a marca Guaraná, foi uma marca que abraçou também essa causa, e a gente conseguiu chegar no 100% de toda a produção do Guaraná, pode passar mais um, 100% composta de conteúdo reciclado. Pode passar, boa. O que isso quer dizer? Né? Que essa embalagem ela é feita 100% de outras embalagens. Né? Então, essa garrafa é feita de outras garrafas, a gente não utiliza mais nenhum material virgem, e isso, além do impacto na economia, em agregar valor, também tem um impacto social. A gente tem que fomentar toda essa cadeia de catadores, cooperativas, de programas de logística reversa para conseguir capturar esse material, trazer mais valor e voltar para ele dentro dessa cadeia. Então, a gente está, e além disso, está gerando renda, né, para muitas famílias que vão viver a partir desse beneficiamento e dessa segregação desse material. Né? Guaraná foi uma marca pioneira, em 2012 ela lançou a primeira garrafa 100% de conteúdo reciclado, e agora em 2022 todos os SKUs, né, todos os tamanhos de Guaraná, todas as garrafas de Guaraná são 100% de conteúdo reciclado. Então, é um marco aí para a gente, é um volume muito representativo e a gente tem muito orgulho dessa conquista. Além do impacto social que eu citei, a gente também tem benefícios aí, muitos benefícios voltados à questão de meio ambiente, né? Um deles, por exemplo, é o impacto positivo na redução de emissão de carbono. A partir do momento que a gente não usa mais a resina virgem, você reduz aí grande parte da sua pegada de carbono. Então, só em 2021, com a produção de Guaraná, a gente deixou de lançar aí mais de quase 20 mil toneladas de CO2 para a atmosfera. Então, é super representativo
e é uma frente muito interessante. E aí, para finalizar, né, eu trouxe esses 2 cases, mas só para finalizar, a gente trouxe também algumas inovações para ilustrar um pouco mais como que a gente está aplicando isso, essa prática no nosso dia a dia. Pode passar mais um? E eu só vou citar aqui, mas por conta do tempo mesmo. Aqui, então, estão as nossas inovações, né? Então, outros exemplos de como que a gente está fazendo isso. Aqui tem a garrafa 100% feita de cacos, então uma garrafa de vidro, uma primeira produção industrial, que a Colorado também abraçou. A gente mostrou a garrafa de PET, agora a gente está mostrando a garrafa de vidro. E, além disso, a gente tem uma outra meta voltada à redução, na neutralização da nossa poluição plástica, e a gente busca aí substituir ou eliminar a nossa embalagem plástica. Então, em vez do shrink, né, que é aquele material plástico que envolve as latinhas para formar o PET, a gente está buscando, através de parcerias com startups, com universidades, soluções para substituir esse plástico. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, aqui é o do GrowPack, esse do meio. Ele é um bioring, que é formado de palha de milho, biodegradável, compostável, tem redução de consumo de água, de energia, de emissões atmosféricas. Um outro exemplo aqui é o SnapPack, né, que a Skol também abraçou. As latinhas, elas são coladas uma das outras, né, e aí você tem a alça para facilitar o transporte. E aqui o KillClip, que é uma embalagem bem minimalista, onde você reduz a quantidade de cartão, né, de papel cartão que você está utilizando. Então, a gente acredita muito que o nosso papel, além de fomentar essa cadeia, é também trazer soluções para colaborar com um mundo melhor. Então, aqui são alguns exemplos da prática aqui da Ambev. Então, muito obrigada aí pela atenção. Obrigado, Karina. Muito legal ver a maior empresa de bebidas do mundo se importando, né, tentando inovar e trazer novas tecnologias, pensando aí em reciclados, retornáveis. Eu acho que você falou uma palavra que também foi falado aqui no painel anterior, que era sobre cadeia produtiva, né? Então até o problema do vidro e tal, mas também foi usada essa palavra um pouco, que é a história da conveniência e de uma experiência mais prazerosa para o consumidor. Eu acho que na hora que você consegue também levar isso, né? Então a importância da iniciativa privada e das empresas da indústria em trazer essa experiência e essa conveniência para o consumidor final também pensar melhor na hora de fazer a compra. Bom, queria agora, a gente vai ter uma presença online, eu vou passar aqui a palavra. Chamar a Carla Tenenbaum. A Carla é designer e facilitadora criativa, com trabalhos premiados pela Unesco, Fundação do Design Latino-Americano e Artemisia em Negócios Sociais. Há mais de 10 anos pesquisa e promove os princípios da metodologia Cradle to Cradle e da economia circular. É formada em História pela USP, com especialização em Design com os irmãos Campana e Design para a Sustentabilidade pela Gaia Education. Em 2015, cofundou a Ideia Circular para inspirar e apoiar iniciativas circulares brasileiras. Vamos ver se a Carla nos escuta. Estou ouvindo, vocês me ouvem? Oba, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Escutamos. Talvez pedir aqui para o pessoal aumentar um pouquinho o nosso retorno. A gente tem slides também, eu não sei se a gente consegue passar aqui. Eu estou aqui no backstage, mas não conseguimos subir ainda. Eu acho que precisaria adicionar a Isa, que está com os slides para passar. Vocês conseguem? Ah, maravilha. Está chegando aí. Bom. Não sei se já permitiram ela compartilhar. Será que eu começo aqui sem os slides? Pode começar, Carla. A gente vai vendo se ela consegue fazer a compartilhamento. Eu acho que ela... Isso, não sei se precisa liberar
Ela colocou aqui, ela falou, está escrevendo que colocou aqui os slides no backstage, se quiserem conseguir virar ela para passar. Só adicionar a transmissão. Não? Tudo bem, podemos seguir sim, que a gente preparou aqui umas imagens. Ah, rolou. Legal. Maravilha, gente. Bom, boa tarde. Para mim é uma alegria enorme participar dessa semana, ainda que eu não tenha conseguido estar presencialmente aí. Eu sou a Carla, estou aqui representando então a Ideia Circular, que é uma iniciativa pioneira de educação e inovação para a economia circular no Brasil. A nossa intenção é impulsionar esse conhecimento e apoiar e inspirar o desenho de produtos, sistemas e negócios circulares. Então, eu vou contar aqui bem rápido um pouco do nosso negócio circular, das práticas mais interessantes que a gente tem visto, e tentar responder a pergunta de como o poder público pode ajudar os negócios circulares, né, e também ser ajudado por esse novo olhar. Então, eu e a Leia, que é minha sócia, estava aqui na mesa da manhã, a gente começou a atuar em 2014 e fundou a Ideia Circular em 2015, num momento em que quase ninguém ainda tinha ouvido falar em economia circular por aqui, e hoje a gente já vê esse assunto bem mais difundido, né, ainda bem, mas na maioria das vezes ainda entendido como reciclagem, como um gerenciamento de resíduos, ou um aproveitamento melhor dos resíduos que já existem. A nossa abordagem é bem diferente disso, ela é fundamentada aí no pensamento cradle to cradle, que significa do berço ao berço, e é uma das principais bases teóricas da economia circular. E a gente tem a experiência de muitos anos trabalhando com o professor Michael Braungart, que é um engenheiro químico alemão, que é um dos autores do livro do pensamento Cradle to Cradle. E a proposta é que, em vez de focar só na ponta do descarte, a gente precisa pensar desde o começo no desenho de produtos e sistemas inteligentes, né, como a gente viu agora na apresentação da Ambev, essas inovações, que facilitem a circulação do valor com qualidade, entendendo os materiais como nutrientes. Né, tanto nessa imagem aqui na esquerda, no ciclo biológico de materiais renováveis e produtos que circulam pela biosfera, né, que vêm da Terra e voltam para a Terra de uma forma saudável, quanto no ciclo técnico à direita, onde a gente mantém os materiais não renováveis em circulação sem contaminar a biosfera e mantém também o seu valor como nutrientes técnicos para a nossa indústria. Né, e essa diferenciação entre os ciclos é a base para esse gráfico borboleta, que mostra aí de uma forma mais ampla as várias possibilidades de circulação dos materiais e produtos que não se restringem à reciclagem, mas envolvem também várias possibilidades, né, como reuso, redistribuição, compartilhamento, reparo, remanufatura. E esse gráfico também foi cocriado, né, pela Fundação Ellen MacArthur. Essa é a nossa versão, mas o original foi cocriado com Michael e William, né, os autores do livro, inspirado nesse pensamento Cradle to Cradle. E a gente usa essa metodologia porque a gente acredita que ela é o que tem de mais completo, prático e transformador, porque ela vai além da abordagem tradicional de sustentabilidade como minimização de danos, né, mas ela traz aí uma visão qualitativa e positiva, com critérios claros que ajudam na tomada de decisões. Né, e é um pensamento que tem guiado tanto a Leia quanto eu há muitos anos, né, nas nossas trajetórias profissionais, né, a Leia como arquiteta, eu como designer. É um pensamento que mudou nosso jeito de pensar os nossos projetos com muito mais clareza e intencionalidade, e é por isso que a gente vem trabalhando há tantos anos para que mais pessoas possam ter contato com essa metodologia e essas ideias. E a gente faz isso, em primeiro lugar, pelo nosso site, o nosso blog, que existe desde 2015, hoje é o maior acervo de conteúdo em português sobre economia circular, com mais de 130 artigos originais e 2 livros digitais gratuitos. E além dos conteúdos que a gente compartilha por lá, a gente também tem um programa pioneiro de formação e aprendizagem online, desde 2018, né, com aulas abertas, gratuitas, que já foram assistidas por mais de 14 mil pessoas, um curso digital de aprofundamento e aplicação desses princípios que já formou mais de 500 profissionais de várias áreas e de todo o Brasil. E aí, ao longo dos últimos anos, nosso trabalho tem sido reconhecido de muitas formas. A gente ficou muito orgulhosa que a Leia, em 2019, recebeu uma menção honrosa no prêmio The Circulars, como uma das principais lideranças para a economia circular no mundo, e a gente foi convidada a participar do júri de vários concursos internacionais de economia circular, e a gente também já realizou projetos, treinamentos em grandes empresas brasileiras, inspirando os alunos e alunas do curso a desenvolverem ou otimizarem produtos inovadores, desde sandálias, roupas, a produtos de limpeza, móveis, bicicletas, né, e alguns desses cases, inclusive, estão no nosso livro, com 28 estudos de caso do Brasil e do mundo,
E aí, como o tempo aqui é bem curto, eu convido quem se interessar para baixar o livro e conhecer esses negócios inspiradores. Eu vou comentar aqui rapidinho 2 deles. Eu passei o link para vocês que conseguirem colocar no chat aqui também, para quem está assistindo pelo YouTube poder acessar, mas ele está no nosso site logo no começo, quem quiser visitar, ideiascircular.com, consegue receber esse livro. Então, um dos casos que eu queria destacar aqui é o Dalgramo, que é uma empresa chilena, que tem colocado aí a América Latina no mapa de inovação circular com vários prêmios, inclusive nos concursos da National Geographic, do MIT, que ela e eu ajudamos a selecionar. E a Dalgramo oferece um serviço de venda de produtos a granel, que distribui alimentos básicos em pequenas vendas nas periferias de Santiago, em embalagens plásticas reutilizáveis, que substituem as de uso único, né, que tem um sistema de inteligência também na recarga e no pagamento da compra, e com essa nova cadeia, os produtos chegam a ficar 40% mais baratos para o consumidor final. Né? Então, é um projeto muito inovador, que foca no reuso, não só na reciclagem, e tem uma dimensão social e econômica muito interessante, né, pensando na maioria da população, não só num nicho já conscientizado que pode pagar por produtos mais caros. Eu acho que isso foi falado também numa das mesas que eu assisti de manhã. E o outro case é o da Ostara, que é uma empresa canadense que desenvolveu uma tecnologia de tratamento de água que extrai o fósforo e o nitrogênio do esgoto municipal e transforma num fertilizante concentrado que é extremamente efetivo, né, inclusive melhor que os convencionais, porque ele libera os nutrientes mais devagar, né, então de acordo com a demanda das raízes. E aí isso dá um rendimento muito maior e evita também a perda pelas regas, né, e a contaminação aí dos corpos d'água que acontece com os fertilizantes convencionais que vêm da mineração. Né? Então, nesses tempos que o assunto dos fertilizantes está muito em pauta, né, com a guerra na Ucrânia, esse aumento enorme nos preços, esse é um exemplo muito inspirador de recuperação dos nutrientes que já estão disponíveis, né, em um caso em que o poder público pode se aliar à iniciativa privada com ganhos enormes para todos os lados, porque você transforma o olhar, né, de um passivo ambiental e econômico, que é o tratamento de esgoto, numa oportunidade aí de fechamento de ciclos e ganhos econômicos. Né? Então, faz sentido o Brasil importar aí 85% dos seus fertilizantes, né? A gente é o país que mais importa fertilizantes no mundo, se esses nutrientes já estão aqui, né, não debaixo da terra para serem extraídos, mas para serem recuperados, o que hoje é tratado como lixo, como esgoto, né? E tem muitas outras formas aí do poder público ajudar os negócios circulares, acho que principalmente com instrumentos econômicos e fiscais de incentivo, né? Isso já está previsto na nossa legislação, mas não é praticado ainda, né? Pelo contrário, a gente vê políticas de incentivo perversas, né? Que seguem beneficiando negócios poluentes, extrativos, e uma estrutura tributária também que dificulta, por exemplo, a indústria da reciclagem, então isso precisa ser olhado com muita urgência, já vem sendo discutido. Mas também tem a questão das compras públicas, né, que podiam seguir critérios ambientais para incentivar novos fornecedores, mas eu queria focar aqui, os últimos minutos, numa questão muito relevante para as cidades, especialmente pensando aí na cidade de São Paulo, que já tem essa intenção de circularidade, e essa questão é a compostagem. Né? Inclusive, essa semana, além da Semana de Economia Circular, também é a Semana Mundial da Compostagem, né, da consciência sobre a compostagem. Então, ainda que São Paulo já tenha aí partes de compostagem para as podas públicas, para os resíduos de feira, é muito urgente pensar também em programas locais de compostagem que possam absorver os resíduos orgânicos domiciliares, né, que são mais da metade dos resíduos urbanos, e enquanto os resíduos recicláveis têm toda uma complexidade de separação das cadeias de cada tipo de material, né, os orgânicos, a maioria, podem ser compostados juntos, com tecnologias muito simples, e isso ajuda, inclusive, a descontaminar e a facilitar a destinação dos recicláveis. Né? Então, do mesmo jeito que eu mencionei aí o tratamento de esgoto, a compostagem é uma outra forma de recuperar nutrientes super importantes, em vez de deixar eles apodrecendo, né, liberando metano nos aterros. E, além disso, essa estrutura de plantas de compostagem é imprescindível para estimular e possibilitar a adoção dos bioplásticos, né, compostáveis, que já estão sendo desenvolvidos para substituir os de origem fóssil, mas não adianta você ter esses materiais inovadores e não ter para onde encaminhar eles depois do uso, né? Se eles forem parar nos aterros, a gente perde esses benefícios e perde esses nutrientes. Então, essa é uma outra grande oportunidade para o poder público de incentivar a circularidade e transformar um gasto público de destinação desse volume enorme de resíduos num ganho econômico, né, social e ambiental, entendendo mais uma vez o valor dos materiais como nutrientes e criando sistemas inteligentes para que eles possam retornar o seu valor para a biosfera, para a indústria e para a sociedade. Então, essa seria aqui uma recomendação importante para qualquer cidade, mas principalmente para Sampa aí,
no caminho de se tornar uma sampa circular. E acho que é isso, acho que meu tempo deu aqui, obrigada, fico querendo muito ouvir as outras mesas e seguir contribuindo para essa discussão. Obrigado, Carla. É muito inspirador escutar sua fala e também esses exemplos que você trouxe para a gente. E, obviamente, também a provocação aqui à cidade de São Paulo, ao desenvolvimento econômico da cidade, tentando trazer aí a circularidade para a economia da cidade. Bom, eu vou passar a palavra agora para a professora Francisca Dantas Mendes. Deixa eu pegar aqui o longo currículo da professora doutora. Francisca Dantas Mendes é professora associada e pesquisadora da USP-EACH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP. É graduada em moda pela Universidade Anhembi Morumbi, com mestrado e doutorado na Engenharia de Produção Unip. Possui pós-doutorado pela FAO-USP, com projeto de pesquisa Moda na Cadeia Têxtil e suas questões ambientais. É líder do grupo de pesquisa no CNPq, Moda na Cadeia Têxtil, e do Núcleo de Apoio à Pesquisa, Sustentabilidade Têxtil e Moda, NAP Sustex Moda, junto à Pró-Reitoria da USP. Coordena o Congresso Internacional Sustentabilidade Têxtil e Moda, compõe o comitê científico do Responsible Fashion Series da Antuérpia e é palestrante, autora de 3 livros e inúmeros artigos publicados. Realiza projetos socioambientais com pessoas em extrema vulnerabilidade social, utilizando resíduos têxteis e roupas pós-consumo. Bom, um belíssimo currículo, professora. A palavra é sua. Oi. Também vou levantar. Senão, já pequenininha, atrás de uma mesa, né, fica menor ainda. Bom, primeiramente, agradecer à secretaria por essa oportunidade de eu estar aqui falando um pouquinho das nossas pesquisas, do nosso trabalho dentro do NAP Sustex Moda. O NAP Sustex Moda tem como pesquisa o princípio de estudar os impactos positivos e negativos causados na economia, sociedade e meio ambiente pela cadeia têxtil, que é do fio ao produto acabado, e a indústria na moda, que são os novos negócios, a historinha da tendência de moda que faz modificar. Então, vamos direto ao ponto, que aqui nós vamos falar dos resíduos têxteis, tá? Então, essa é a primeira? Não. Essa é aquela hora que a gente olhou para ver como tinha ficado as imagens. Bom, falar de economia circular dentro da cadeia têxtil, né? A gente junta a economia criativa, a economia solidária, né? E essas economias todas emergentes. E falar de resíduo têxtil é olhar para uma matéria-prima de alta qualidade, de alta tecnologia, que começa lá no fio e chega numa roupa belíssima colocada nas lojas de varejo. Falar de geração de renda é olhar para a população em extrema vulnerabilidade social como uma possibilidade de ganho utilizando esses resíduos como matéria-prima. Então, estamos aqui, ó. Economia circular, população e resíduo. Basicamente, se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver 4 projetos, tem vários outros anões em torno deste, que é o projeto Ubuntu, que trabalha com os resíduos do resíduo da produção, que são os retalhos entre as peças. O Botão de Flor, que trabalha com roupa pós-consumo, inicialmente com as trans. O primeiro envolve cisgênero, né? O segundo envolve trans, né? E o upcycling industrial, que é pós-consumo e resíduo, trabalhando cisgênero e trans. E o Girassol, que é uma troca de saberes. É onde a gente encontra um pessoal da Universidade da Terceira Idade para trocar saberes utilizando os resíduos, o patchwork, sabe, o fuxico, esse repasse de informação cultural. A produção têxtil, olha, em média, nos últimos anos, tá? Nós estamos falando de Brasil,
100 milhões de toneladas foram produzidas. A ABIT anunciou, em 2021, um crescimento, mesmo com toda essa situação que nós passamos nos 2 últimos anos. Financeiro cresceu 20%, produção têxtil cresceu 12%, confecção 15%, varejo de roupa 16%. Aí dá para a gente perceber que tem um estoquinho aí, né, que foi aproveitado, né? 1% ali é o que estava lá, guardadinho, então pode virar. Aí, vamos falar de população de rua. O censo de 2021 diz que, nos últimos 2 anos, nós tivemos um crescimento de 30% de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, prefiro falar, não de situação de rua. São pessoas que realmente perderam suas casas, mas eles não estão na rua. Eles estão dentro do centro acolhida, famílias que encontraram ali seu lar. A informalidade. Aí, então, nós temos essa população, e de onde vêm esses resíduos todos que a gente fala, que nós vamos falar nessa quantidade aqui? Principalmente da informalidade, das MEIs, microempresa, elas são as maiores geradoras. Porque pequena e média empresa, ela já está organizada, ela já está mandando desfibrar, ela já está entrando numa circularidade, conseguindo separar algodão, poliéster, para que a gente gere um novo fio e retorne à cadeia. Bom, em 2021, eu comecei o residômetro, que vocês olharem lá no site www.sustex Moda, em 2017, porque eu venho falando muito dessa questão dos resíduos, né, na antiga Anlurb e no poder público, eu não conseguia avançar. Aí eu comecei a fazer o resisômetro com o resultado lá de 2017. Então, se vocês olharem lá, nós temos mais de 40 mil toneladas indo para aterro sanitário. Atualmente, em maio, nós tivemos uma queda, mas em maio eu consegui uma gravimetria e nós chegamos a 36 toneladas do resíduo do processo de produção, tá? E 20 toneladas de roupa destinado no aterro sanitário diariamente, tá? E aí nós tivemos a Globo, né, que eu falo, nossa, Roberto Marinho, legal, porque foi ele que veio e trouxe o empoderamento para um discurso que eu venho há anos, né? A gente teve aquela imagem do Atacama, que, se a gente olhar nas reportagens, 70 toneladas, mas se nós, em 5 anos, só com a coleta ali da gravimetria, nós temos 45 toneladas, nós temos vários Atacamas por volta do Brasil, não ao ar livre, mas dentro do aterro sanitário. E a Bandeirantes, que na semana passada também mostrou imagens de montanhas de resíduos na calçada do centro de São Paulo. Bom, a causa disso tudo é o fast fashion, as novas coleções, estimulando a compra de roupa, de conjugados, que faz você comprar os shortinhos, a jaqueta, a calça, em várias cores, e o consumo exagerado, através também dessa obsolescência programada de novas coleções a cada 15 dias. Aí, produção e consumo. Então, nós temos aqui, né, é problema do luxo, né? É problema da classe média. Não é. Nós temos ali a Feira da Madrugada, que vende muito bem também. Então, o consumo é para todo mundo. Consumo per capita em 2016, 10 quilos por ano. Em 2017, 13 quilos. É crescente. É estimulado por esse consumo, por essa produção. Um curto ciclo de vida, um varejo tanto no luxo como no popular, e aqui vocês têm uma ideia da quantidade de paletós numa produção que vai para o mercado. O resíduo do corte, que eu comentei com vocês, que é essas partes, porque as peças não se encaixam, então acaba sobrando. Pode virar. Aqui nós temos roupa pós-consumo, que é, aqui no caso,
alguma parte que nós coletamos lá da Vila Maria Baixa, e também de uniformes. A gente recebe muito uniforme onde eles cortam o logo, e aí a gente cria alguma coisa para poder oferecer novamente como roupa para a população de extrema vulnerabilidade. O nosso trabalho aqui, os sacos de resíduos descartados próximos às regiões, às ruas dos polos principal de São Paulo, do setor de confecção, Brás, Bom Retiro. Não, pode voltar ali. Ali, aquela outra, são roupas na calçada, no bairro da Vila Maria Baixa. Nós temos um local que chama Meca da Roupa Usada. É um comércio que existe há mais de 20 anos, tá? De família, já está na terceira geração, de pessoas que compram roupas usadas de asilos, em igrejas, bazares, que não conseguem vender suas roupas, e aí eles fazem uma seleção de acordo com o público que vai receber essa roupa, eles enfardam, e isso é vendido na área rural do nosso país. Abre o porta-mala com megafone, anuncia que está vendendo roupa para esse preço, e é assim que a roupa chega para esse público. O que eles não concordam, não acham bom, eles abrem um lençol e formam as trouxas, que é o que o caminhão da coleta está levando para o aterro. Isso acontece todo dia. Quem tiver aí novo em São Paulo, quiser fazer um turismo, vai lá na Vila Maria Baixa, por volta do meio-dia, 1h, vai ver isso tudo, e se segurar um pouquinho, espera o caminhão passar e vai ver. Destino final, aterro sanitário. Aí, vamos lá, continuando. Nosso projeto é de capacitação de população em extrema vulnerabilidade, utilizando essa matéria-prima utilizando esses resíduos como matéria-prima, né? Porque resíduo têxtil não é lixo, tá? É matéria-prima. A capacidade nós já fizemos desde 2018, que já foi em parceria com as secretarias do Desenvolvimento Econômico, mais o Direito Econômico, mais o Direito Econômico, mais o direito dos Direitos Humanos e mais a SMAD, nós capacitamos mais de 300 pessoas a utilizar como tapetes e como roupas. Então, pode ir. Então, conclusão, nós completamos já 7 anos, nossos projetos têm tido um resultado muito positivo, são mais de torno de 30% das pessoas que saem da situação de rua, graças ao apoio do POT, que a gente faz um trabalho deles guardarem um dinheirinho para eles fazerem alguma coisa, porque é um período que eles têm o POT, a gente estimula muito o ensino, voltar a estudar, então acontece realmente um empoderamento dessas pessoas. E todas essas atividades, elas são próximas da... Por que eu estou falando próximo da arte-terapia? Porque a arte-terapia é uma coisa mais profunda, mas a gente usa as técnicas da arte-terapia como empoderamento emocional. Então, nós já fizemos, são mais de 400. Hoje eu recebi do Laurentino, que é uma pessoa de situação de rua, que hoje é nosso editor. Eu falei, Laurentino, quantas pessoas tem aí no livro? Ele falou, professora, já estamos com 590. Porque, além da capacitação, nós temos os kits que a gente vai se distribuindo no centro de acolhida, e aí, quando faz o tapete, ele vai colocando o nome lá, e a gente faz a venda. Há mais de 400 pessoas capacitadas, nós fazemos o registro deles no SUTAC, no Mãos e Mente, para justamente ajudá-los a vender esses materiais. Nós damos meio que uma tutoria deles depois. A gente vira tudo mãezona deles. Zero resíduo têxtil, porque nós temos parceiros, empresas de desfibragens, e hoje nós estamos... Porque mesmo tem materiais que não dá para desfibrar, e acaba sobrando alguma coisa. Então, o que não dá para desfibrar, agora, a última das pesquisas do NAP, foi o rejeito com uma possibilidade de transformação de energia limpa, que é o que a gente está trabalhando intensamente para fechar o ciclo, né, de gerar economia. Isso. Aí, enfim, né? É o próximo.
Muito obrigada, secretaria, muito obrigada, Júlia, a Júlia e a Júlia, tá? A oportunidade está aqui, e o pessoal da Secretaria de Relações Internacionais. Obrigado, professora. Parabéns pelo trabalho. Acho que a gente estava falando aqui no painel mais cedo com a secretária de Meio Ambiente de Bogotá, e ela falava de como a moda pode ser um grande exemplo para tentar transformar a economia. Então, acho que o trabalho é muito importante. A gente sabe a quantidade de resíduo que essa indústria gera. Continuando aqui nosso trabalho, eu vou passar a palavra agora para o colega Rafael Henrique. O Rafael é engenheiro, designer de sustentabilidade e empreendedor social. Tem formação... Alô? Tem formação técnica em eletrônica, graduação superior em engenharia elétrica com enfoque em geração, transmissão e eficiência energética, especialização de design para sustentabilidade e pós-graduação em empreendedorismo e novos negócios. Atualmente é diretor-presidente do Instituto Recicleiros, negócio social que atua no desenvolvimento de soluções para gestão sustentável de resíduos, além de atuar voluntariamente como diretor e conselheiro do Instituto Acatu. Rafael, a palavra é sua. Funcionou. Vou tomar liberdade de falar sentado, pessoal, para usar minha colinha, que não trouxe uma apresentação, tá bom? Muito boa tarde a todos, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e compor essa mesa majoritariamente feminina, o que é muito bom. Queria começar a minha fala, eu prometo ser breve, trazendo uma perspectiva de economia circular a partir do que a gente tem de política pública no país. A gente tem uma política nacional de resíduos, que tem um conceito muito importante, que é a hierarquia na gestão de resíduos. A gente viu aqui na parte da manhã e até nesse painel alguma já abordagem sobre a história de como, conceitualmente, a nossa legislação traz primeiro a não geração e depois a possibilidade de redução, para que, nesse contexto, a gente nem tenha resíduo para gerir. E ainda que a gente enxergue a reutilização como uma possibilidade, em termos dessa hierarquia anterior à própria reciclagem, é inerente à atividade humana a geração de resíduos. Continuaremos gerando resíduo, talvez menos, talvez resíduos com mais potencial de reciclabilidade, mas seguiremos gerando resíduos. Então, nesse contexto, é muito importante a gente entender que a reintrodução desse resíduo como matéria-prima na cadeia, né, no ciclo produtivo, é a melhor estratégia para que a gente possa dar destinação final ambientalmente adequada. Eu estou aqui usando os termos da lei, tá? Ambientalmente adequada nos termos da lei. Rejeito e aquilo que pode não ser objeto de reciclagem, tem ali um senão. A lei fala de viabilidade técnica e econômica, mas ela também não define parâmetros claros. Técnica, gente, acho que tem para tudo. Recicla fralda, a gente recicla tecido, acho que nas condições mais difíceis, a gente recicla, cara, quase tudo. A porção que de fato rejeita, ela é diminuta, só que quando entra o componente da inviabilidade econômica, e como não tem um parâmetro claro na lei, começa a ficar sujeito a variáveis como qual é o custo logístico para trazer o material reciclado de determinado lugar e quanto vale aquele material a partir do momento que eu tenho como concorrente a ele uma matéria-prima extraída e a gente não internaliza o que hoje é externalidade, custos que não estão contabilizados. Então, veja, olhar para essa perspectiva de economia circular a partir da hierarquia traz um desafio de fechar o ciclo e também fechar a conta. E veja, operar sobre algumas premissas para falar dessa viabilidade é importante. Obviamente, o design pode colaborar muito com isso. A escolha de que material eu emprego quando eu vou desenhar um produto ou mesmo a embalagem que vai levar esse produto até a mão do consumidor. É fundamental essa escolha, mas essa escolha não é só técnica olhando para o fechamento do ciclo. Ela muitas vezes está relacionada a componentes de marketing, por exemplo, como mais brilhosa é aquela embalagem na gôndola para torná-la mais atrativa para o consumidor.
O que é mais agradável para alguém que vai consumir uma bebida ali nas suas férias num paraíso ecológico lá no Nordeste? Tomar numa latinha ou tomar numa long neck? Ou vendo o show da sua vida lá, depois você juntar dinheiro o ano inteiro para ver aquela banda de rock que você estava esperando tanto. Os critérios de decisão, eles estão relacionados e drivados muito mais hoje pelas estratégias de marketing e o trade das empresas do que, de fato, pelas áreas de sustentabilidade ainda. Mesmo assim, a gente tem contextos onde ainda é possível olhar, a gente ouviu aqui alguns cases da Ambev, demonstrando que a partir da ação das empresas, eu acho que esse é o corte principal desse painel, a partir da ação e decisão técnica, estratégica das empresas, destravar componentes importantes que hoje, de fato, inviabilizam a economia circular acontecer da maneira como a gente gostaria. Veja só, mesmo que a gente melhore o design da embalagem, mesmo que a gente tenha materiais com maior grau de reciclabilidade, que seja mais barato e tecnicamente mais fácil reintroduzir esse material na cadeia produtiva, só o design não vai resolver a situação. Por quê? Porque a gente precisa de uma infraestrutura que torne possível a recolha desse material, o processamento e que ele seja colocado em condição de ser reabsorvido pelo ciclo. A lata de alumínio hoje, né, saiu há 2 dias atrás, talvez, né, o novo índice de reciclagem da lata de alumínio, 99% e tal. A gente muito se orgulha desse número, né? A gente poucas vezes para olhar o que está por trás desse número, e, infelizmente, a cadeia de miséria, a situação que a gente vive e que faz com que a reciclagem seja elemento de sobrevivência. Mas, a parte disso, alumínio é um material com um grau de reciclabilidade muito alto, pelo valor econômico que tem, pela facilidade do ponto de vista logístico. Uma lata de 300 ml, você reduz a algo com, sei lá, 20 ml de volume, ou seja, ele é altamente compactável e é muito fácil de transportar. E por conta de uma questão de matriz energética, ele se torna algo de valor econômico no mercado. A partir do momento que a gente consegue garantir uma infraestrutura que consiga fazer com que as pessoas descartem seletivamente, e veja, a segregação na origem é fundamental nesse contexto para a gente fazer a economia fechar. E olha, a economia circular, eu não estou falando só da fração seca dos resíduos sólidos urbanos, que é mais ou menos 30% do volume, mas em termos 30% da massa, mas em termos de volume, do espaço que ocupa, e no final do dia é isso que mais importa, porque é o espaço que ocupa o caminhão e que vai precisar de mais caminhões rodando. É o espaço que acaba consumindo, o volume que acaba consumindo espaço em aterros e que esgota a sua vida. Hoje a gente vai ter necessidade de um novo aterro. Em termos de volume, a gente bate quase 50% quando a gente olha para a fração seca, a chamada popularmente de reciclável, como se compostagem também não fosse um novo ciclo. Mas a parte de terminologias, é fundamental o olhar para essa parte dos resíduos que a gente gera. E, historicamente, é onde a gente tem também as maiores oportunidades de gerar inclusão e renda. A atividade de catação, ela é histórica. Começou há décadas atrás com catação de ossos. Veio ao longo da cadeia, ao longo dos anos, né, voltando para esses materiais recicláveis de fato, como a gente conhece, as embalagens e tudo mais. Então, veja, é também objeto de política pública que essa fração seca que sai das nossas casas seja também olhado para as empresas por conta da tal da logística reversa. E quando a gente olha essa fração seca, os recicláveis que saem das nossas casas, a gente tem algo em torno de 70% desses recicláveis compostos por embalagens primárias e secundárias, majoritariamente, que estes são os objetos de interesse das empresas que são obrigadas por lei a fazer a tal da logística reversa. Logística reversa hoje, no país, está em discussão. A gente tem um decreto muito recente aqui, foi falado na parte da manhã, ele tem 15 dias. Esse decreto ele reitera a necessidade da logística reversa, mas ele não mexe ainda em metas. O que mexe em metas é o nosso Plano Nacional de Resíduos, também foi publicado recentemente. Hoje, a regra que está valendo é que 22% da massa, do peso, das embalagens que uma empresa coloca no mercado para vender seu produto, que vai para a mão do consumidor, seja de alguma forma compensada por essa empresa. Isso está na lei. E a implicação de não cumprir esta lei, em alguns estados, por exemplo, é você não renovar a licença de operação da sua planta. Está valendo, já tá rolando agora.
Ao mesmo tempo, a gente recicla 4%, 5%, 7%. A gente nem esse número tem exatamente confiável. Se mistura o que é pós-indústria com pós-consumo e tudo mais, eu acredito ali nos 4%, 5% de reciclagem daquilo que é pós-consumo, que vai parar na mão de um consumidor. Essa é uma simplificação matemática, mas vou fazer ela, tá? 22% do que é colocado no mercado, por todas as indústrias. 4% sendo reciclado. Espera aí, quer dizer então que se todo mundo for cumprir a lei, vai faltar reciclagem? Como se já não fizesse falta? Ou seja, é necessário, carecemos de infraestrutura, novamente, que permita que o material que sai da mão do consumidor consciente, que foi impactado por uma campanha de educação ambiental, que faz a escolha diária de separar os seus resíduos, consiga passar por logística de transporte, coleta e transporte, processamento, mais uma logística de outbound daquela produção, para finalmente chegar na indústria recicladora. Este material, que é objeto de logística reversa e, portanto, do interesse da empresa, é o mesmo objeto, é o mesmo material que é de responsabilidade do poder público. Vocês devem ter já ouvido a frase na vida, lixo é assunto de prefeito, pelo menos na maneira como a legislação brasileira é feita, eu não sei nos outros países, inclusive os que estão aqui, mas me parece razoável que isso seja adotado como assunto de prefeito, e coleta seletiva é algo obrigatório, é um serviço que é obrigatório por lei. Ou seja, de competência do poder público municipal também fazer a coleta seletiva. E nesse contexto, lá na nossa própria Política Nacional de Resíduos, a gente tem um conceito que é a independência dos sistemas. Coleta seletiva tem que ser feita de maneira independente da logística reversa, e se for feita a logística reversa a partir da coleta seletiva, diz ali que o poder público tem que ser remunerado, o que eu não acho nada ruim. A questão é com que eficiência isso é feito. Com que eficiência é empregado o recurso que eventualmente sai da iniciativa privada e vai parar no público. Essa trava, essa independência, fez com que, historicamente, não houvesse cooperação entre essas partes. Pelo contrário, a gente tem um processo histórico de judicialização. Poder público requerendo do setor empresarial recurso para poder pagar a coleta seletiva que ele sequer fez. Um monte de ação civil pública rolando. Foi nesse contexto, e aí eu prometo acabar aqui mais 2 minutos, Felipe, que a gente criou o programa Recicleiros Cidades, entendendo que é possível uma zona de convergência de interesses, que a garrafa PET, que é objeto de logística reversa, é a mesma garrafa PET, que é objeto de coleta seletiva. Como a gente pode trazer os dois interesses do poder público municipal, que representa toda uma população, e das empresas para um mesmo sistema? É assim que a gente busca criar essa infraestrutura. Infraestrutura necessária para mudar comportamento, porque se você quiser perder o seu investimento histórico em educação ambiental para uma população, basta você fazer com que um dia, só um dia, o cidadão veja que aquele material que ele separou está indo parar no caminhão compactador e viajando para o aterro. Ele não vai separar mais, você vai ter um custo enorme, um trabalho enorme para poder recatequizar esse cara. Então, veja, criar infraestrutura é garantir que haverá caminhão passando no dia e na hora certa na porta da pessoa. Tem os pontos de entrega voluntária? Claro que tem. No estágio que estamos aqui de consciência, a menor parte da população vai se deslocar 3, 4 quarteirões para levar seu reciclável até um ponto. Porque está acostumado ao lixeiro passar na porta de casa. Porque a coleta seletiva, nesse contexto, precisa também ser provida nesse grau como serviço. Como é que a gente garante o caminhão que continuará passando na rua? Como é que a gente garante que o poder público vai conseguir conduzir boas licitações de maneira equitativa entre os caminhões compactadores e os caminhões gaiola, e bem contratados em termos volumétricos, em termos de quantidade de quilômetros rodados, para que o princípio da economicidade do poder público seja cumprido e o serviço não seja interrompido. Legal, coletei, para onde eu vou transportar? Temos organizações de catadores dentro de uma boa infraestrutura capaz de separar por tipo, por cor, enfardar, triturar vidro e colocar esses materiais em condição a melhor condição para que economicamente seja o mais barato possível levar até a reciclagem. E hoje, na maior parte dos fluxos de material, a indústria da reciclagem roda abaixo da sua capacidade instalada. Plástico, por exemplo, falei com uma pessoa do setor onde está 48% da capacidade instalada no país, precisando de mais material. Falta um elemento, a demanda por esse material. Por isso que eu trouxe no começo aqui alguns exemplos que a gente ouviu aqui da Ambev como muito importantes. Se a gente não tiver o compromisso das empresas
não só por logística reversa que está na lei, obrigado a cumprir, mas por conta das suas agendas ESG, incorporar material pós-consumo nos seus produtos e nas suas embalagens, a gente não vai ter atratividade econômica. E a atratividade econômica ela precisa ser feita de maneira parelha e equitativa em todo o país, porque a distribuição é feita em todo o país. Chega vidro aqui no interior de São Paulo, onde é fácil reciclar o vidro, chega vidro lá no interior do Acre, da onde não sai, porque é muito custoso. A partir do momento que é um compromisso estabelecido, ser neutro em embalagem até 2030, tantos outros compromissos, as empresas têm essa pressão vindo e isso mexendo no valor da sua ação, na bolsa. Dessa forma, eu acredito que a gente pode destravar a economia circular. A Rescleros vem tentando fazer isso, construindo sistemas públicos de limpeza, sistemas públicos de coleta seletiva, assessorando prefeituras a implementar esse sistema, cooperando esse sistema por 5 anos, enquanto a gente incuba uma organização de catadores para que, uma vez emancipada, sigam em posse daquelas máquinas, equipamentos e contratos e possam operar de maneira autônoma. Vou parar por aqui, senão já me alonguei demais, Felipe. Obrigado, desculpa. Valeu. Obrigado, Rafael. Bom, sempre bom escutá-lo. Traz um panorama um pouco do que é a parte jurídica legal, né? Mas também na prática o que é trabalhar com reciclagem, logística reversa e todos os problemas. Mas é bom escutar você porque vejo um otimismo sempre na sua fala, então acho que estamos caminhando aí nesse sentido. Vou trazer agora um outro colega para a mesa. Toma a liberdade de falar como os uruguaios falam, então chamar de Guillermo Gonçalves. Achar aqui, vamos lá. Cadê você, Guillermo? Guillermo Gonçalves é presidente da Comissão Administradora do Parque Tecnológico Industrial del Cerro, Departamento de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Montevidéu, é assessor econômico do Departamento de Desenvolvimento Econômico e coordenador do projeto Laboratório de Políticas Locais, que pertence à Divisão de Relações Internacionais da Prefeitura de Montevidéu. Tem experiência em desenvolvimento rural, o projeto Uruguai Rural, do Ministério da Pecuária, Agricultura y Pesca do Uruguay. Guillermo, por favor. Bien. Buenas tardes. En nombre de Montevideo, de la Intendencia de Montevideo, de la Intendenta Carolina Cose, es un orgullo estar acá compartiendo y un saludo desde Montevideo, Uruguay. Me acompaña Pablo Barrone, que es el compañero que está al frente de la unidad de micro y pequeñas empresas, y yo que estoy al frente del Parque Tecnológico Industrial del Cerro, ambos pertenecientes al Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno Departamental. Bien. Cuando nos pidieron que organizáramos la presentación para este panel, Negocios y Economía Circular, nosotros lo pensamos en el marco del gobierno departamental de Montevideo en cuanto a sus lineamientos estratégicos para el periodo 2020-2025. Y eso tiene que ver con un eje que habla del empleo, con un eje que habla de la sustentabilidad ambiental, con un eje que habla de la movilidad, con un eje que habla de la inclusión social, y estos ejes están atravesados por la cultura y por la innovación tecnológica. Y como ejes transversales dentro del gobierno departamental, hablamos de la participación, o sea, no pensamos la política pública departamental sin la participación de los diferentes actores que hacen al desarrollo de una ciudad. Lo pensamos en clave de igualdad, lo pensamos en clave de sustentabilidad, lo pensamos en clave de género, de políticas de género, y en definitiva lo pensamos en cuanto a un abordaje integral del territorio. Y cuando hablamos del territorio no solo físico, sino ese territorio social, ese territorio económico, ese territorio ambiental, ese territorio cultural, que es muy heterogéneo y muy rico en los diferentes aspectos.
Y para compartir, en el marco de esos alineamientos estratégicos, trajimos algunos negocios circulares que estamos tratando de diseñar, algunos en fase más avanzada, en otros en fase de desarrollo. Hoy me voy a detener en la experiencia de la cooperativa de trabajo de clasificadores que hoy gestionan la planta de clasificación de residuos sólidos valorizables dentro del Parque Industrial y Tecnológico. La Intendencia de Montevideo hace un par de años fomentó la organización de este tipo de trabajadores que trabajaban en condiciones informales, en la calle, y logró establecer 4 plantas de clasificación en diferentes lugares de la ciudad de Montevideo, como política de inclusión social, como política laboral, como política de fomento también de organización y por ende como política de dignificación del trabajo de esas personas que en clave de economía circular y en clave de hablar de cualquier cadena de valor son actores relevantes en el proceso productivo de cualquier cadena. Bueno, esa es una foto del parque que ayer compartimos. En realidad, nosotros estamos implementando una política pública dentro del parque que es la cogestión de esa planta de clasificación de residuos. Estamos en una fase de experiencia piloto. La idea es pasar ahora en el mes de junio a una fase ya de consolidación de esa política que tiene que ver en el eje de la dimensión ambiental con la gestión de los residuos sólidos valorizables dentro del parque industrial que generan las industrias de ese parque que, como ayer lo comentaba, son en torno a 60 empresas. ¿Cuál es la propuesta de negocio circular o cuál es la propuesta de modelo a implementar en la política pública? Poner en el centro a los trabajadores, a la cooperativa de clasificadores y, en definitiva, trabajar en el diseño conjuntamente con ellos en procesos de investigación y desarrollo, en un programa que se llama Colmena que tiene que ver con la generación de nuevos planes de negocio, nuevo modelo de negocio que incorpore el conocimiento y los diferentes instrumentos que lleva un plan en su estructura de costos, en su estructura de ventas, en su canal comercial, en la visibilidad de lo que es la totalidad del emprendimiento. Tiene que ver también en considerar cuestiones que hoy se habló de diseño industrial, de ecodiseño, de otros saberes que hacen relevante al conocimiento también de los trabajadores. Tiene que ver con la dignificación del oficio. Nosotros nos gusta hablar del obrero ambiental o del trabajador ambiental, que por lo general está en el eslabón de la cadena en condiciones de desigualdad, como ayer bien lo expresaba. Tiene que ver en generar nuevos modelos de gestión. El que ellos piensan o el que ellos saben hacer con nuevos negocios de gestión que también son parte de políticas de público-privado, políticas de cogestión. Tiene que ver con estar al frente de una planta de clasificación de residuos sólidos, o sea, administrar, gestionar, procesar, valorizar, como es la planta que existe dentro del parque. Tiene que ver con diversificar su pool de negocios. Uno lo piensa a veces a los obreros ambientales o a los trabajadores solo en la parte de reciclaje o de valorización de residuos secos, pero a veces no se piensa de la posibilidad que tienen de generar nuevos productos, nuevos servicios, no solo en la fase brindando asistencia técnica, aportando la generación de conocimiento, como puede ser en proyectos de desarrollo, o servicios que hacen también a mejorar su fuente de trabajo y sobre todo su fuente de ingresos salariales. Y tiene que ver también con trabajar conjuntamente con ellos y desde el diseño en formación y sobre todo en tratar de comunicar que, como hoy se habló muy bien, tiene un papel relevante. Y ahí en el modelo de cogestión lo que estamos pensando es en realidad, lo que estamos trabajando es, bueno, en mejorar el proceso de recolección, lo que se llama clasificación de origen, es fundamental en su modelo de negocio. Tiene que ver con una clasificación más fina, en el sentido de tratar de que prácticamente se pueda valorizar el 100% de lo que se clasifica.
tiene que ver con una mejora del lavado de planta, tiene que ver con el acopio temporal y un flujo de venta y de menos tiempo de generación de stock, tiene que ver también con un tema de poder pesar sus residuos. Por lo general, la industria que trabaja este tipo de trabajadores son tomadores de precio. En definitiva, le levanta la industria y después le dice cuánto pesó el residuo y a cuánto se lo paga el mercado. Bueno, tiene que ver con poder mejorar esas eslabones de negociación que están en condiciones de desigualdad. Tiene que ver con la dignificación del oficio, como bien decía, que tiene un aporte en el eje empleo, la inclusión laboral. Estábamos hablando de trabajadores informales, con empleos precarios, subempleados, con bajos niveles salariales. Bueno, trabajar conjuntamente con ellos, mejorar esa problemática laboral, la formalización del oficio, las capacitaciones, que forman parte importante en cuanto a el trabajar con este tipo de sectores de actividad, la mejora de las condiciones laborales, la inclusión social, la valorización del conocimiento, ¿tá? Y lo consideramos desde el punto de vista del gobierno departamental como actores fundamentales en la implementación de las políticas públicas. ¿No? Son socios estratégicos conjuntamente con el sector privado, conjuntamente con la academia, para poder diseñar e implementar cualquier política pública. Y rápidamente también en los procesos de inversión y desarrollo, estamos trabajando con ellos en incorporar la visión de los trabajadores. Estamos trabajando en una experiencia piloto con la Universidad de la República, la Facultad de Ingeniería, en el residuo que generan las carpinterías, que hoy se considera un residuo de la construcción, el melamínico de las carpinterías, que hoy va a relleno sanitario, ver la posibilidad en el desarrollo del diseño desde el principio, conjuntamente con el sector privado, conjuntamente con la academia y conjuntamente con el gobierno departamental, en buscar alternativas de valorización de este tipo de problemas que hoy tiene la ciudad, a una escala menor que después pueda ser escalable como política pública departamental. Por eso el parque industrial propicia ese tipo de investigación y desarrollo, porque en sitio, en ese tipo de infraestructuras, está localizado todos los actores que hoy mencioné. Y tiene también dentro de ese modelo circular, o de negocio circular que estamos trabajando con la cooperativa, buscar en base a un programa que se llama Colmena, con la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, la visibilización del cálculo de sus costos, ¿tá? De su estructura económica. En definitiva, es importante que tengan conocimiento, que sepan cuál es la situación inicial y cuál es la situación ideal, cuál es su punto de equilibrio, los que están en el área más económica, saber cuál es su punto de equilibrio como empresa, como emprendimiento, como cooperativa. Tiene que ver también con la sostenibilidad administrativa y contable, y tiene que ver también con la posibilidad de interactuar en clave de asistencia técnica. Y en el modelo de gestión, que es parte también de ese negocio circular que estamos tratando de implementar con la cooperativa, tiene diferentes puntos en desarrollo, que cada uno de esos puntos tiene su complejidad. El proceso operativo, el proceso de gestión y control de stock, el proceso de cobranzas, el proceso de comercialización y el proceso de abastecimiento de los residuos que hoy ellos lo ponen en valor y lo gestionan de mejor manera. Y en diseño industrial tiene que ver con la posibilidad de generar otro tipo de productos. Ahí estamos viendo el gobierno departamental en clave de masificar la clasificación de origen, distribuyó a nivel de hogares, cooperativas de vivienda y edificios bolsones, los portabolsones que ayer mostrábamos en la presentación,
bueno, parte de diseño. Hablábamos de que la cooperativa pueda implementar los portabolsones, y ahí estamos haciendo un prototipo que en efectiva forma parte de un nuevo negocio, ¿no? Y de un nuevo servicio que ellos podrían brindar. Y tiene que ver también con la organización interna de todo proceso colectivo, cooperativo, que no voy a detenerme a explicar ahora, y con la organización y optimización del recorrido y del sistema dentro del parque industrial. Y esa experiencia era la que quería compartir. Después, dentro del gobierno departamental, tenemos otras experiencias en clave de negocios circulares, en el entorno de promoción económica, el área que dirige Pablo, que tiene que ver con instrumentos de apoyos a micros y pequeños emprendimientos, en capacitación, en comercialización, en articulación y financiamiento. Tiene que ver con espacios de promoción para la comercialización, como son las ferias. Hay otros proyectos que tienen que ver con, nosotros le llamamos sistema de cocinas comunitarias, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la informalidad del sector de venta ambulante en la alimentación. En la informalidad, ¿no? Generar infraestructuras que permitan formalizar, generar trabajo a esos sectores y a su vez garantizar la inocuidad alimentaria. Y eso habla también en clave de economía circular cuando se habla del eje de fomentar infraestructuras compartidas. Bueno, las cocinas comunitarias, los centros colectivos de elaboración, formalmente como se llaman, tiene esta línea de trabajo. Dentro del parque industrial hay un área alimentaria y hay una cocina comunitaria. Y también en la línea de pensar los laboratorios de fabricación digital, ayer lo comenté al pasar, en la dimensión tecnológica, bueno, que también va en la dirección de fomentar infraestructuras comunes y romper el paradigma no solo lineal, sino también el paradigma de escala, de gran producción, y pensar en desarrollos de diseño a medida. Esto tiene mucho que ver con la industria 4.0, con la robotización, la automatización, la impresión 3D, el ruteo en CNC, todo eso que hoy se habla de cuarta revolución industrial. Bueno, esto también nos permite pensar en desarrollos y en apoyo a utilizando las tecnologías de última generación. Y rápidamente, para terminar, en realidad nos plantearon dentro de la propuesta cuál es el rol de la política pública. Nosotros lo pensamos, se nos hacía muy difícil y muy extenso pensar el rol de la política pública departamental en todas las áreas que hoy tiene el gobierno departamental, y lo pensamos en realidad en el eje empleo. El eje empleo, como ustedes saben, la crisis sanitaria impactó también en crisis económica y social, prácticamente en todos los países de la región, y bueno, y el gobierno departamental, en el caso de Montevideo, en el caso de Uruguay, no fue ajeno a esa realidad. Entonces, desde la política pública se piensa conjugar el desarrollo, el crecimiento y la sustentabilidad con distribución e igualdad de oportunidades, aumentando la participación de la sociedad en su conjunto. Profundizar las herramientas que generan y faciliten puestos de trabajo genuinos y el proceso de formalización de los existentes. Como ustedes saben, aparte del aumento del desempleo, también aumentó el subempleo y aumentó también la informalidad en el empleo. Y acompañar el desarrollo de la actividad económica, generando empleo de calidad, fomentando micro y pequeños emprendimientos, lo que llamamos emprendedurismo, y otras formas asociativas inclusivas de la actividad económica. Y para eso, del punto de vista de política pública, considerando el eje empleo y lo que estamos llevando adelante en el Departamento de Desarrollo Económico en sus diferentes áreas, la promoción del desarrollo de unidades productivas y comerciales. Ahí hablamos de la cocina comunitaria, el laboratorio de fabricación digital, las plantas de clasificación, la incubadora comercial, el cowork públicos, diferentes unidades productivas, la formación y capacitación para la inclusión laboral, y ahí Pablo puede hablar mucho de ese tema, el desarrollo de espacios de circulación y comercialización de bienes y servicios,
aprovechar las infraestructuras públicas como el mercado agrícola, como el parque agropecuario, bueno, como diferentes lugares que tiene hoy el gobierno departamental que permitan la comercialización de bienes y servicios. Se habló también de la revisión y actualización de la normativa y los procesos de gestión. Y un tema que nos parece clave también, y sobre todo porque los gobiernos departamentales tienen mucho que ver, las compras públicas orientadas al desarrollo productivo y social. Y por último, y esta es la última lámina, en realidad ayer hablábamos, cuando hicimos la presentación de Ciudades y Economía Circular, de la propuesta que lleva Montevideo en cuanto a Montevideo más verde. Y nos gustó terminar para que vean también la coherencia que hay en la propuesta puntual o local o el ejemplo específico que traje hoy con la política más departamental. Y esa propuesta está muy relacionada también con un programa que se llamó ABC. ABC implica apoyo básico a la ciudadanía. Fue implementado por la emergencia social, por la situación de la pandemia. Y bueno, y en realidad en esta etapa estamos en una segunda etapa de ese programa que se llama ABC+. Y cuando hablamos del más, hablamos de más educación, hablamos más cultura, más deporte, más espacio público, más inclusión. Y también tiene que ver con el cambio cultural. Hoy me parece que el tema de fondo que atraviesa las diferentes presentaciones es el cambio cultural. Y cuando hablamos o pensamos en el cambio cultural, hablamos de hacer, de participar, de medir, de hacer más. Es un ida y vuelta constante. De conocer, de escuchar y de buscar solucionar las diferentes cuestiones que se nos plantean. De una participación que va a la acción. ¿Esto qué quiere decir? Que me involucro en la solución. Ayer hablé también, y es importante considerar la evidencia, la realidad, buscarlo, ¿no? Que la realidad también nos dé respuesta. Y ahí es usar las tecnologías de la información para poder tener más datos científicos para también que ayuden a la toma de decisiones. También es importante considerar la incertidumbre. Vivimos en realidad en un mundo de incertidumbre, pero hacer todo lo posible para estar preparados para ese futuro y también construir futuro. Decisiones que tomamos en el presente nos implican también transformar realidades o transformar futuro que nos imaginamos. El vínculo con la academia, clave en la generación de conocimiento y también clave para que la academia considere también los diferentes territorios que son tan heterogéneos como es el saber que genera hoy la academia, estando en un mundo que el conocimiento es clave para el cambio cultural y para generar y construir ese futuro que les mencionaba. Y por último, y aprovecho a saludar también, es imposible pensar este tipo de cuestiones si no consideramos la integración, si no consideramos la cooperación, si no consideramos la complementación regional. Esto es un mini ejemplo, pero de esto tenemos que sentirnos orgullosos de muchos ejemplos. Hay experiencias en América Latina, participamos y somos parte de diferentes redes, nuestras realidades, más allá de la multiculturalidad, más allá de las especificidades de las políticas públicas, más allá de los diferentes territorios, estamos pensando en problemáticas y en temas comunes. Y bueno, creemos que es clave para el desarrollo, y por eso Montevideo tiene una vocación internacional, tiene una vocación regional, tiene la Secretaría Técnica de la Red de Mercocidades, y este año que viene va a tener la presidencia pro tempore, participa en la red de ciudades, la UCI, bueno, es parte de este proyecto conjuntamente con San Pablo y conjuntamente con Bogotá, y bueno, esa vocación la queremos hacer explícita, y bueno, parte de estas cuestiones y parte de compartir estos espacios fomentan esa integración regional del cual somos orgullosos de ser parte de ella. Muchas gracias por su atención y bueno, a las órdenes para cualquier pregunta o duda.
Muitas graças, Guilhermo. Bom, parabéns pelo trabalho feito por Montevidéu. Acho que você acaba falando ali em cooperação regional, enfim. Acho que São Paulo, apesar de ser muito maior do ponto de vista territorial e de número de habitantes, né? São Paulo tem muito mais habitantes que todo o Uruguai. Mas a gente tem muito a aprender com vocês. E vejo aí a robustez do trabalho do Parque Tecnológico e do Departamento de Desenvolvimento Econômico. E me chamou muita atenção algo que vocês falaram algumas vezes, que tem a ver com a Agenda 2030, o ODS número 8, que é sobre a dignidade do trabalho. Então, acho que isso é muito importante a gente pensar nisso. Vivemos num mundo que cada vez mais as atividades laborais têm sofrido, os trabalhadores têm perdido direito. Então, acho que é muito importante ver essa experiência que vocês têm ali no Parque Tecnológico e desenvolvimento e incluir o trabalhador na formulação de política pública. Acho que essa, para mim, foi o fator mais importante. Estou falando muito aqui, não é meu lugar. Eu vou chamar agora a nossa representante, também aí da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Júlia da Mota, que é mestranda em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, a USP, e bacharel em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Júlia, você. Bom, eu vou aproveitar para levantar também, então. Uma boa tarde a todos. Eu queria primeiro parabenizar a equipe da Secretaria Municipal de Relações Internacionais pela organização dessa primeira semana circular, né? Porque eu acho que é um momento muito importante a gente promover esses espaços de debate, trazer esses assuntos, principalmente com atores tão relevantes do meio, né, para a gente conseguir discutir isso e trazer práticas mais eficientes e efetivas para pensar a transformação de uma economia linear para uma economia circular. Então, parabéns, equipes que estão aí por trás dessa Semana de Economia Circular. E agradecer aos colegas da mesa, né, porque a gente sabe que o tempo é curto e corrido, e estar aqui se propondo a discutir esse tema é extremamente relevante. Bom, eu estou como coordenadora de desenvolvimento econômico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e dentro da secretaria a gente vem desenvolvendo já há algum tempo alguns programas voltados para fortalecer a economia circular. Então, a gente tem programas como o combate ao desperdício de alimentos, que trata do reaproveitamento de alimentos que seriam descartados para promover a segurança alimentar. Mas a gente tem também o Fashion Sampa, por exemplo, que trabalha com a cadeia da moda e tem um foco específico na parte de sustentabilidade e reaproveitamento de resíduos têxteis. A gente tem programas como o cooperativismo para fortalecer a cultura cooperativista, tentar trazer um outro tipo de olhar. O nosso colega até falou sobre a questão de como a reciclagem ela é utilizada mais como meio de sobrevivência e não tanto como um eixo da economia circular mesmo, e a gente precisa repensar isso, reforçar esse tipo de trabalho. Mas a gente tem também alguns instrumentos de planejamento da Prefeitura de São Paulo que focam na sustentabilidade, na promoção da economia verde, circular, de baixo carbono. Recentemente, a gente lançou a Agenda Municipal 2030, foi lançado o Panclima. Então, esses instrumentos, eles buscam trazer um olhar da Prefeitura que tenha mais foco na questão da sustentabilidade, de fazer uma transformação nas políticas públicas voltadas para a promoção da sustentabilidade. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico lançou, em janeiro, o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. Esse plano ele tem 5 eixos estratégicos e um dos eixos é a sustentabilidade. Esse plano ele é decenal, porque a gente sabe que a cidade de São Paulo, apesar de ter muitas oportunidades, ela tem problemas estruturantes. Então, não se consegue resolver as coisas de uma gestão para outra, às vezes. A gente precisa de um planejamento estratégico que preveja ações de curto, médio e longo prazo. Na parte da sustentabilidade, a gente tem estratégias pensadas justamente para promover a economia circular,
tentar trazer essa transformação cultural e fazer com que as pessoas entendam a necessidade e a importância da gente aderir aos objetivos de desenvolvimento sustentável, de tentar fazer uma mudança cultural para consumo, para a cadeia têxtil, para a cadeia de resíduos, etc. Além disso, a gente teve um trabalho estratégico de dividir a economia de São Paulo em 10 setores estratégicos. E aí, nesses 10 setores estratégicos, a gente tem setores como comércio e varejo, que são setores relevantes para a cidade de São Paulo, que contemplam uma boa parte dos empregos formais, informais, enfim, que são vocações já pulsantes, mas a gente tem a economia verde e a sustentabilidade, que é justamente um setor no qual a gente quer desenvolver, trazer mais possibilidades, mais trabalho, gerar mais negócios. Então, a gente tem algumas estratégias traçadas, e aí eu vou citar a minha colega, que é a Karina, que falou sobre as práticas de ESG. A gente tem alguns planejamentos para fomentar esse setor, de modo a transformar o ecossistema da cidade para possibilitar a geração de novos negócios e gerar mais empregos verdes. Recentemente, teve um estudo publicado pela WRI que fala que se a gente tiver uma rápida transformação para uma economia circular, de baixo carbono, a gente conseguiria, na projeção nacional, tem um acréscimo de 2,8 trilhões no PIB. Vocês têm noção da importância e da relevância que isso tem? Então, além de pensar na questão de melhoria da utilização dos recursos naturais, no reaproveitamento dos resíduos, a gente tem um outro lado que também pensa na economia. Então, é importante e é muito relevante para a cidade de São Paulo se posicionar como uma cidade que quer ser referência no âmbito de economia verde, circular, de baixo carbono, promovendo uma sustentabilidade da cidade. Acho que só para dar um último panorama, para poder encerrar, não me estender muito, a gente tem algumas estratégias dentro do setor de economia verde e sustentabilidade para conseguir ativar essa cadeia. Então, tem a parte, como a professora Tita falou, que a gente tem várias parcerias no âmbito dos nossos programas aqui para conseguir fazer um melhor reaproveitamento dos resíduos. A gente sabe o problema que isso é para a cidade de São Paulo. A gente tem a parte da qualificação profissional. Então, tem desde a questão de conseguir fazer a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade, mas também conversar com o setor produtivo para entender as demandas de mercado. Porque para a gente conseguir se transformar realmente numa referência no setor de economia verde e sustentabilidade, a gente precisa ter mão de obra qualificada. E a gente sabe das possibilidades que a cidade de São Paulo tem, das oportunidades que tem aqui. Então, é importante que o poder público esteja caminhando junto com os atores relevantes do setor produtivo para que a gente tenha uma qualificação da mão de obra nesse sentido. Além disso, é importante que a gente tenha justamente um mapeamento e um cruzamento dos atores mais relevantes do setor. Então, a gente tem uma Câmara Temática de Economia Verde e Sustentabilidade, que fala de economia circular, de economia de baixo carbono, justamente para que a gente coloque os principais players do âmbito de economia verde e sustentabilidade para trabalharem juntos. A gente sabe que não é possível fazer desenvolvimento econômico só com o poder público, nem só com o setor privado, nem só com a sociedade civil. Então, o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, ele busca fortalecer a governança que vai perpassar por todos esses entes. A gente precisa de todo mundo trabalhando junto em prol de um único objetivo. E, por fim, é justamente essa estratégia que eu acho que é o principal papel do poder público nesse sentido, de gerar novos negócios circulares, novas práticas. Tem a questão da fortalecimento da adoção de práticas ESG, mas tem também o fortalecimento de incentivos para, primeiro, fortalecer os negócios que já estão aqui na cidade, de fazer com que eles tenham um ambiente propício para não só se estabelecer, mas para conseguir crescer e para atrair novos investimentos, para atrair novos negócios e a gente conseguir desenvolver efetivamente, de maneira eficiente, um ambiente mais circular, que a gente tem essa transição produtiva, que a gente
pare nessa economia linear e comece a ter uma economia circular efetivamente, e tenha uma transformação cultural das pessoas entendendo a necessidade da gente conseguir fazer essa transformação, de ter consumo, de ter práticas mais conscientes, consumo mais consciente, e conseguir atingir aí realmente um desenvolvimento econômico sustentável que perpassa também pela inclusão. É absurdamente necessário que seja inclusivo e sustentável. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Agradeço também por se estar estrita ao tempo, até porque a gente está estourado aqui. Mas acho que é importante também falar do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que tem se empenhado bastante também, né, em incluir a pauta verde, né, economia de baixo carbono, em todas as políticas públicas aqui da cidade. Eu tenho duas perguntas, na verdade, para encerrar. Não sei se alguém aqui quer fazer alguma intervenção. Tenho duas perguntas do pessoal que está nos assistindo online. Eu agradeço a nossa audiência online, inclusive. Eu vou fazer as duas perguntas, e acho que uma delas é direcionada a você, Karina, porque fala da Ambev, que é a primeira aqui. Depois eu vou fazer a outra, que acredito que talvez o Rafael possa responder, porque trata de gestão de resíduos, um pouco, enfim. O que fazem com as tampinhas das garrafas PET? Pergunta do Ayrton Sobrinho e da Cristiana Loyola. E a outra pergunta da Fernanda Basso: em cidades da Itália, cada dia da semana é coletado um tipo de resíduo, sendo que resíduos úmidos são 2 vezes por semana. É possível replicar de alguma forma isso na cidade de São Paulo? Enfim, acho que pode ser a Karina primeiro, que a pergunta foi primeiro para ela. Bom, muito legal, acho que bem relevante a pergunta. Com relação à tampinha, né? Então, a gente falou ali, também fazendo a correlação com a garrafa, o primeiro ponto as nossas embalagens, elas são recicláveis, né? A tampinha, ela é reciclável, a gente consegue reciclar esse material, mas não consegue dar o mesmo destino. No caso da PET, a gente consegue retornar, transformar em resina e produzir uma outra garrafa. A tampa, ela vai ser aplicada para outros usos, para materiais menos nobres, né? Então, a gente perde um pouco de valor, mas deixa de gerar esse resíduo e deixa de destinar ele para aterros. E a grande restrição é que hoje, para reciclagem mecânica de determinados polímeros, de determinados tipos de plástico, a gente precisa atender a condições, né, a especificações food grade. Então, a reciclagem mecânica ela não é suficiente para garantir a qualidade desse material que vai entrar em contato com o produto. A garrafa PET ela tem uma série de regulamentação, a gente garante que não vai ter nenhum risco para o consumidor, mas nessa tecnologia de reciclagem mecânica, hoje a tampinha ela tem uma restrição, então a gente não consegue ter uma tampa com conteúdo reciclado, mas ela sim, existe a reciclagem desse material. O que a gente faz, né, além de garantir o design para promover essa reciclagem na cadeia, a gente tem programas que vão trabalhar no design para redução da gramatura. Então, a cada vez a gente tenta reduzir a espessura desse material para consumir também menos material. E a gente está buscando outras tecnologias que vão nos permitir transformar essa tampa com conteúdo reciclado. Uma delas, que a gente quer super nova e bastante inovadora e que está chegando aí como uma tendência de mercado, é a utilização da reciclagem química ou reciclagem avançada, né? Que é uma outra tecnologia que vai garantir que a gente possa ter uma aplicação food grade para embalagem. Tá bom? Posso passar? Já está. Um trabalho que, inclusive, demorou muitos anos, né, para conseguir reconhecer a PET como food grade e possibilitar que ela virasse uma nova embalagem. Tampinha de PP, pessoal. Então, continuem colocando na coleta seletiva, é muito bem-vindo, é um material extremamente valorizado, inclusive. Tá? Sobre a pergunta, como chama a pessoa, Felipe? Fernanda. Claro que é possível. Possível é. O problema é o seguinte, a mesma política pública que vigora aqui no Brasil há 10, 12 anos agora, vigora na Europa há 45, quase 50 anos. E a questão é a seguinte, separar na fonte, como eu disse, é sempre necessário e, no mínimo, coletar seletivamente é coletar tudo, pelo menos em 2 separações. Aquilo que é chamado de reciclável e dos não recicláveis, sabendo que dentro desses não recicláveis ainda teria uma possível separação.
orgânicos compostáveis e o que de fato é rejeito. Mas veja, a gente recicla 4%. A dificuldade que a gente tem hoje de mudar comportamento, ela é gigantesca pela barreira cultural, mas também pela dificuldade de, como eu estava falando há pouco, implementar a infraestrutura necessária para que essa coleta aconteça. Então, assim, tem uma frase do Bolt, do Usain Bolt, que é assim, antes de fazer o épico, a gente precisa fazer o básico. Então, a gente precisa fazer o básico. Separar o reciclável do não reciclável, colocar no dia e na hora certa da coleta, limpo, seco, compactado, livre de rejeitos. Se a gente fizer isso, a gente já está dando um passo enorme e os catadores hoje, principalmente aqueles organizados e bem estruturados em cooperativas, com máquina, com prensa, com esteira, são muito eficientes na separação por tipo, por cor, na prensagem e na venda do material para a cadeia. Então, eu começaria por aí, a gente está começando por aí, beleza? Obrigado, Rafael. Obrigado, Karina. Bom, a gente já estourou bastante aqui nosso tempo. Eu queria agradecer a todos os presentes aqui na mesa. Foi mais um painel de muito aprendizado, troca de experiência. Tenho certeza que essas cooperações aqui vão dar fruto